Boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão presencial ordinária do Conselho Nacional de Justiça. Vossas Excelências receberam em mesa a ata da sessão ordinária anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. E não havendo, declaro a ata aprovada. Primeiro feito que vamos chamar... Tem sustentação oral esse? Não, hein? É o item 14, recurso administrativo no procedimento de controle administrativo 79132, sendo relatora a conselheira Maria Cristiana Zilova, recorrente Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, recorrido Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Então, passo a palavra à conselheira para o seu relatório e voto. Não há pedido de... a OAB vai se manifestar. Pois não. Posição antes do voto da relatora. Então, após o relatório, falará o doutor Ari pela OAB. Boa tarde a todos. Bem, trata-se de recurso administrativo interposto pela OAB, Seção de Goiás, por meio do qual questiona a decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados para provimento de vaga ao cargo de desembargador pelo 5º Constitucional, em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com base no artigo 25, inciso 10 do Regimento Interno deste Conselho. Em suas razões, a recorrente retoma a narrativa histórica descritiva da ocupação das vagas destinadas ao 5º Constitucional no Tribunal de Goiás, concluindo que, ao observar o critério da superioridade histórica como parâmetro para a ocupação da vaga recém-criada, a decisão recorrida acabaria por criar uma situação de insegurança jurídica e verdadeira arbitrariedade na destinação das vagas conforme os interesses do tribunal. Para tanto, invoca divergência em relação aos PCAs números 12, 31 e 5768, nos quais o plenário do Conselho do CNJ teria decidido pela aplicação objetiva do disposto no artigo 100, parágrafo 2º da LOMAN, a fim de se garantir o equilíbrio na distribuição das vagas. Na construção desse entendimento, a recorrente pondera que a intenção do legislador seria a de que a última vaga ímpar destinada ao 5º Constitucional fosse alternada entre advocacia e Ministério Público para garantir a alternância e paridade entre as classes. Nesse sentido, argumenta que, embora a legislação não venha a tratar expressamente do caso de criação de nova vaga, o novo assento no tribunal deveria ser destinado à classe que estava em posição de inferioridade numérica antes do restabelecimento da paridade. Nessa linha de argumentação, defende que a legislação de regência da matéria não teria criado um banco de anos, no qual seriam contabilizados os períodos de superioridade numérica de uma classe sobre outra, sendo inadequado o cômputo do histórico das vagas como parâmetro para a destinação da nova vaga. Ao final, recobra a discussão sobre a existência de periculum in mora a amparar a concessão do pleito liminar inicialmente deduzido, reportando-se, para tanto, ao processo de elaboração da lista sextupla pelo Ministério Público de Goiás, em curso desde janeiro de 2019. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida. Instado a se manifestar, o TJ de Goiás ofereceu contrarrazões ao recurso administrativo, argumentando que a recorrente entra em contradição ao afirmar que a impetração feita pelo TJ é principiológica e arbitrária, ao se valer de analogia para tentar fundamentar o seu pleito. Por essa perspectiva, sustenta que não haveria dispositivo a regular especificamente a forma do preenchimento de vaga ímpar recém-criada, cabendo aos operadores jurídicos extrair o conteúdo da norma jurídica por meio da análise sistemática do ordenamento. Ao final, conclui que a correta interpretação do artigo 100,
parágrafo 2º da LOMAN, conduziria à conclusão de que o seu regramento não se refere a uma necessária obrigação de alternatividade relativa quando da ocupação de uma vaga ímpar recém-criada, mas sim da ocupação de uma eventual vacância de uma vaga ímpar já existente, por não haver no ordenamento jurídico norma escrita ou princípio orientador que regulamente o preenchimento da primeira ocupação de uma vaga ímpar recém-criada. Por meio da decisão gravada sobre o ID 3613459, reconsiderei a decisão inicialmente proferida, deferi a liminar para determinar a suspensão do procedimento em curso no TJ de Goiás e intimei o MP de Goiás para que se manifestasse nos autos. No dia 4 de maio, a Associação Goiânia do Ministério Público pediu o ingresso na condição de terceira interessada. Incluído na 290ª sessão ordinária deste Conselho, pedi o adiamento do julgamento. No dia 15 de maio, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, por meio de petição gravada, se manifestou de forma desfavorável ao recurso apresentado pela OAB. Acrescentou que a destinação da 9ª vaga ao Ministério Público cumpre com a finalidade de preservar os critérios da alternância e sucessividade, de forma a evitar a perpetuação e desigualdade entre as duas classes. Por fim, destacou que os precedentes utilizados pela requerente versam sobre situações fáticas diversas, uma vez que se referem ao provimento de vaga ímpar já existente e não de destinação de vaga nova. É o relatório, senhor presidente. Passo a palavra ao doutor Ari Raguiante Neto, que falará pela Ordem dos Advogados do Brasil. Muito boa tarde a todos. Ministro Toffoli, presidente deste egrégio conselho, corregedor, ministro Humberto Martins, procurador, doutor Luciano Maia, senhoras e senhores conselheiros. O tema que está à apreciação deste conselho me parece muito simples. A LOMAN, no seu artigo 100, parágrafo 2º, trata com objetividade e clareza ímpar na questão relacionada à alternância, de modo que as duas classes do 5º constitucional devam, alternada e sucessivamente, preencher vagas ímpares. E não há, me parece, com todas as vênias, distinção se vaga objeto de aposentadoria ou vaga criada. No caso específico, agora, de Goiás, a 7ª vaga, a última vaga ímpar, ministro Aloísio, foi ocupada e é ocupada, e não há controvérsia nesse ponto, pelo Ministério Público. Com a 8ª vaga, houve a equivalência nas duas classes. Agora, com a criação da 9ª vaga, o que se pede é que se observe o artigo 100, parágrafo 2º, para que, momentaneamente, a Ordem dos Advogados do Brasil passe a ter a maioria. Não há falar, com todas as vênias da relatora, em histórico, em princípio histórico, princípio da superioridade histórica, porque em momento algum, tanto a jurisprudência deste Conselho quanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em momento algum, tratou da alternância a partir de aspectos históricos, sobretudo de tempo de ocupação da vaga. A possibilidade, inclusive, de ocupação efêmera, conselheiro Henrique Ávila, numa perspectiva de aposentadoria ou até mesmo de morte de um membro de determinada vaga, e isso não lhe garante a permanência da vaga para aquele 5º constitucional. Não. A lei é muito clara, fala em alternância e sucessividade. E o que se quer nesse caso é justamente que se cumpra esse comando legal na perspectiva de que a última vaga ímpar foi dada ao Ministério Público e agora, independentemente se vaga nova ou vaga já ocupada anteriormente, se alterna para que seja pela OAB. A jurisprudência dessa Corte tem dois precedentes claros, já há um voto divergente do conselheiro André Godinho, traz inclusive decisão deste Conselho, proferido pelo conselheiro que veio do Ministério Público, Rogério Nascimento, nesse sentido, dizendo que a superioridade do Ministério Público do Trabalho na composição do 5º implica a atribuição de vaga à advocacia. E aqui eu volto a insistir,
não se distinguiu, presidente, se vaga criada ou vaga já remanescente. Também o regimento interno do Tribunal de Goiás o faz nesse sentido, a Constituição Estadual de Goiás e já finalizando, o Supremo Tribunal Federal decidiu essa questão, de modo que me parece simples e objetivo. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil pede o acolhimento do recurso para que esta vaga seja destinada ao 5º Constitucional da Advocacia, a fim de se cumprir o princípio da alternância e sucessividade. Muito obrigado, presidente. Agradeço, doutor Ari. Como vota o conselheiro André Godinho? Falta a conclusão do voto, né? Mas desculpa. voto divergente. Sim. Desculpe, a relatora ainda apresentou apenas o relatório. Como vota a conselheira Cristiana Ziuova? Bem, o Arnaldo. Cuida-se, conforme brevemente relatado, de procedimento que se insurge contra o procedimento para provimento da 9ª vaga de desembargador pelo 5º Constitucional em tramitação no TJ de Goiás. Inicialmente, julguei improcedente o pedido e determinei o arquivamento do feito, por entender que, para satisfazer os parâmetros constitucionais e legais em casos de número ímpar de vagas destinadas ao 5º Constitucional em tribunais, as vagas pares devem ser fixas, distribuídas paritariamente e preenchidas respeitando-se a classe do antecessor, e as vagas ímpares devem ser móveis, preenchidas alternadamente, respeitando-se a paridade, a impessoalidade, o equilíbrio na alternância e o histórico de permanência entre os atores envolvidos. Na sequência, após a inclusão do recurso administrativo em pauta, reconsiderei a decisão e deferi a liminar apenas para determinar a suspensão do procedimento para provimento da 9ª vaga de desembargador pelo 5º Constitucional, em andamento no TJ de Goiás, até julgamento de mérito do recurso. Todavia, apesar do previsto no artigo 99 do Regimento, avanço no exame do mérito do recurso, em razão da suficiência da instrução e em prestígio ao princípio da celeridade, sobretudo porque se trata de suspensão de procedimento para provimento de vaga de desembargador pelo 5º Constitucional. Eu trago aqui a decisão recorrida, eu peço vênia para deixar de lê-la. E, continuando, o recorrente, após análise histórica da destinação das vagas, questionou a referida decisão, uma vez que geraria uma situação de insegurança jurídica e verdadeira arbitrariedade na destinação das vagas conforme os interesses do tribunal. Em que pesem tais alegações, a pretensão de reforma do julgado não reúne condições de prosperar, haja vista que as razões apresentadas constituem, na verdade, mera repetição dos argumentos apresentados na petição inicial. A Constituição da República, conforme disposições do artigo 94, caput, estabelece que 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. De acordo com o previsto no parágrafo 2º do artigo 100 da LOMAN, quando o tribunal contar com um número ímpar de cadeiras reservadas ao 5º Constitucional, a distribuição dessas vagas deve dar-se da seguinte forma. Na composição de qualquer tribunal, 1/5 dos lugares será preenchido por advogados em efetivo exercício da profissão e membros do Ministério Público, todos de notário merecimento e idoneidade moral, com 10 anos, pelo menos, de prática forense. Nos tribunais em que for ímpar o número de vagas destinadas ao 5º Constitucional, uma delas será alternada e sucessivamente preenchida por advogado e membro do Ministério Público, de tal forma que, também sucessiva e alternadamente, os representantes de uma das classes superem os da outra
em uma unidade. Como se nota, tanto a Constituição quanto a LOMAN reservaram idêntica importância à representação do MP e da advocacia na integração do 5º Constitucional, estabelecendo critérios de alternância e sucessividade como forma de se garantir o preenchimento paritário dessas vagas, quando o respectivo número existente na Corte for ímpar. Com efeito, a despeito de a Constituição não trazer textualmente que a ocupação de membros oriundos do MP e da advocacia nos tribunais deve dar-se em igual proporção, não restam dúvidas de que o texto constitucional pretende assegurar o equilíbrio de oportunidades entre os concorrentes, oriundos da advocacia e do Ministério Público. Essa é a regra da paridade e impessoalidade de representação dessas classes, a qual emerge de uma interpretação lógico-sistemática que confere idêntica estatura a essas funções essenciais à justiça. Nesse sentido, a se ignorar o histórico na composição do colegiado, desprestigiando-se a contagem do período temporal em que uma classe prevaleceu sobre a outra, se estaria a anular a exigência de paridade e de impessoalidade entre as classes, prolongando-se inapropriado desequilíbrio na ocupação desses cargos. Assim, a fim de se restabelecer o devido equilíbrio entre as duas classes e o propósito do legislador em igualar, tanto quanto possível, a participação dos advogados e do Ministério Público na integração do 5º Constitucional, impõe-se que eventuais distorções históricas venham a ser sanadas em situações como a que se apresenta nos autos, com a adequada escolha da destinação de vaga ímpar recém-criada. De fato, o critério da contagem do tempo do período de exercício do cargo em superioridade numérica, embora venha a contribuir para a busca do equilíbrio na composição das cortes pelas duas classes, não pode ser aplicado à revelia dos princípios da paridade e impessoalidade, de modo a promover, em situações como a dos autos, um prolongamento indevido na atuação de uma classe sobre a outra na composição do tribunal. Ademais, os precedentes invocados pela recorrente ressentem-se de identidade fática, a promover o cotejo analítico da alegada divergência jurisprudencial, porque os julgados trazidos a confronto analisaram a ocupação de vaga ímpar já existente e não de vaga recém-criada. Diante de todo o exposto, nego o provimento ao presente recurso e mantenho o decidido por seus próprios fundamentos. É como voto, senhor presidente. Agradeço a relatora Maria Cristiana. Como vota o conselheiro Arnaldo Rossepiano? Presidente, tem um voto divergente. Posso fazer a leitura rápida? Isso Pois não. sim, já está lançado no sistema desde a sessão anterior, mas trata-se de recurso em procedimento de controle administrativo proposto pela OAB de Goiás em face do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, pelo qual se insurge o requerente contra a decisão monocrática terminativa de lavra da eminente relatora, conselheira Maria Cristiana Ziuova. Adoto o bem lançado relatório firmado por Sua Excelência, mas quanto ao mérito peço vênia para apresentar divergência, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. A controvérsia dos autos reside em saber se a vaga de desembargador atualmente aberta no tribunal recorrido, reservada ao 5º Constitucional, deverá ser preenchida por advogado ou membro do Ministério Público. Consta que a Corte, valendo-se do princípio da superioridade histórica, decidiu nos autos do procedimento administrativo referido que a mesma deveria ser destinada ao Ministério Público, solução que, ao nosso ver, consideradas as particularidades do caso concreto, afronta a LOMAN, a Constituição Estadual, além de precedentes consolidados deste Conselho Nacional de Justiça e do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Com efeito, tratando-se de 9ª vaga do 5º Constitucional do TJ Goiás, recentemente criada, deve haver alternância prevista pelo artigo 100, parágrafo 2º da LOMAN,
que estabelece que, na hipótese de existir número ímpar de vagas referentes ao quinto constitucional, o preenchimento deverá observar alternância e sucessividade. Aí faço a transcrição do artigo 100, chamando a atenção que é realmente taxativo o parágrafo 2º, que diz que nos tribunais em que for ímpar o número de vagas destinadas ao quinto constitucional, uma delas será alternada e sucessivamente preenchidas por advogados e membros do Ministério Público, de tal forma que, também sucessiva e alternadamente, os representantes de uma dessas classes superem o das outras em uma unidade. Considerando que a última vaga ímpar criada no tribunal, a vaga de número 7, beneficiou o Ministério Público, fato que consta dos autos e de modo incontroverso, deverá ser preenchido pela advocacia essa nona vaga, como expressamente determina a norma acima referida. A regra da alternância e sucessividade, estampada no texto legal, por certo, o objetivo é evitar a perpetuação da disparidade entre as duas instituições, restando claro que a superioridade numérica, que ora beneficiará a advocacia e ora o parquê, deverá ser alternada e sucessiva. Chama a atenção o fato do Tribunal de Justiça de Goiás, ao destinar a vaga em discussão ao Ministério Público, afrontar seu próprio regimento interno, que repete a norma da própria LOMAN. E aqui eu cito também o artigo 2º do regimento interno. Da mesma forma, a previsão da Constituição do Estado de Goiás, que em seu artigo 43 também dispõe neste mesmo sentido da alternância. Trago aqui também a colação precedente desse Conselho Nacional de Justiça, chamando a atenção especialmente para o último precedente, que foi de relatoria do nosso eminente Bruno Ronchetti, que tratava da situação do TRF-5. E essa matéria também chegou ao Supremo Tribunal Federal e foi confirmado que deveria prevalecer a regra da alternância nas vagas ímpares. Por fim, eu chamo a atenção deste Conselho que essa regra e essa interpretação, se vier a ser adotada pelo Conselho, a regra da superioridade histórica, esse princípio aqui invocado, teremos um risco de serem rediscutidas a situação de todos os outros tribunais que se encontram com o número de vagas ímpares destinado ao quinto constitucional, o que, ao nosso sentir, traz uma certa estabilidade jurídica e não contribui para a pacificação do conflito aqui em análise. Nesse contexto, ante o exposto, voto pelo provimento do recurso e, em consequência, deve a Corte, doravante, adotar as providências administrativas necessárias para o preenchimento da dona vaga de desembargador destinado ao quinto constitucional, atualmente aberto pela classe da advocacia. É como voto, senhor presidente. Agradeço, conselheiro André Godinho. Como voto, conselheiro Arnaldo Rosepiano. Senhor presidente, mantendo a coerência em caso semelhante envolvendo o TRF, logo quando da primeira composição, eu voto acompanhando a conselheira Cristiana. Nega provimento. Eu só gostaria, todos sabem, eu tenho voto por escrito, inclusive decidi numa reclamação, que se nós fôssemos pela lógica do voto da eminente relatora, nós teríamos que computar tempo pela origem da classe do indicado. E o cidadão que assume um cargo em tribunal, ele deixa de ser membro do Ministério Público, ele deixa de ser advogado e passa a ser desembargador, passa a ser membro da magistratura. Apaga-se todo o passado, porque da magistratura é exigido a imparcialidade e uma série de limites que nem advogado tem, nem membro de Ministério Público tem. De tal sorte que a alternância ela é a solução lógica absolutamente correta, consolidada na jurisprudência do Superior de Justiça para a 7ª vaga do próprio Tribunal de Justiça de Goiás, que foi destinada ao Ministério Público. Se nós irmos nessa lógica, nós vamos ter magistrados oriundos do Ministério Público e da advocacia, quando nós não temos isso. Uma vez vestida a toga, apaga-se o passado e passa-se a ser magistrado. Como vota o conselheiro Valdetário? Senhor presidente, com a máxima vem a conselheira relatora. Eu lancei voto já há alguns dias
no exato sentido do voto do conselheiro André Godinho, e leio só a conclusão. Desse modo, considerando que na última vez que as vagas do 5º Constitucional eram ímpares, o Ministério Público tinha superioridade de representação, 4 vagas contra 3 da OAB, podemos concluir que, pelo critério da alternatividade, a superioridade agora deve ser da advocacia, sob o risco de infringir, como o senhor acaba de lembrar, o comando constitucional e os precedentes do CNJ e do STF. E é uma boa lembrança de um julgamento recente aqui dessa Corte Administrativa, em que decidimos que no Tribunal Regional Eleitoral, quando há magistrados no Tribunal de Justiça que irão para o Tribunal Regional Eleitoral, não se pode contar o tempo da magistratura, até porque quando se é advogado ou membro do Ministério Público, se ingressa na magistratura, é como se zerasse a sua carreira a partir dali, e nós decidimos exatamente nesse sentido. Dessa forma, a data máxima venha ao brilhante voto da conselheira Cristiana Ziova, acompanho a divergência com o voto e com as razões apresentadas. Como vota a conselheira Maria Tereza Willi? Presidente, com a devida vênia, eu, neste caso, acompanho o voto do conselheiro Godinho, né, divergência, do conselheiro Valdetário, e peço vênias à conselheira Maria Cristiana. Como voto o conselheiro Henrique Ávila? Igualmente, senhor presidente, pedindo vênia à eminente conselheira Maria Cristiana, acompanho o voto divergente apresentado pelo conselheiro André Godinho. Conselheiro ministro Humberto Martins. Senhor presidente, a minha conclusão do meu voto, inclusive eu não tinha feito nem a distribuição, mas eu chego à conclusão que, se tratando de número ímpar de vagas, e considerando também que a OAB achava-se em número de inferioridade na composição do TJ Goiás, já que a última vaga fora destinada ao Ministério Público em razão da aplicação da alternância que é prevista na LOMAN, no artigo 100, parágrafo 2º, e também em razão do critério da superioridade numérica para destinar esta vaga, se fosse dada ao Ministério Público, uma vez que a última vaga tinha sido preenchida pelo Ministério Público. Então, evidentemente, com alternância não poderia, na vaga que deve ser preenchida, ser do Ministério Público, porque passou 1 ano ou 6 meses, isso independe do tempo. Já uma vez a vaga preenchida, se ocorrer a vacância, pelo princípio da alternância, é a ordem dos advogados. Então, nessas condições, eu peço venha a eminente relatora para seguir a divergência e julgar procedente o recurso. É como penso, é como voto. Como vota o conselheiro ministro Luiz? Voto, presidente, acompanhando a divergência da vênia do relator. Conselheira Iracema do Vale? Está ausente, justificadamente. Conselheira Daldice Santana? Senhor presidente, o doutor Ari fez uma distinção super importante para esse caso. Ele trouxe aqui os conceitos da alternância e da sucessividade, e esse só tem razão de ser quando há no tribunal a disparidade numérica. E, no caso, são 8 membros, 4 OAB, 4 do MP. Aí nós temos uma vaga nova. Aí nós não temos o critério para a vaga nova. Os precedentes que nós tivemos, tanto judicialmente, fora o julgamento do STJ, o STJ justamente decidiu a sétima vaga, nós não teríamos. Então, não teríamos precedentes para o caso de vagas novas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu vou estender, se eu tenho uma omissão, eu vou aplicar algum critério de julgamento, e esse critério seria o da analogia. Então na minha concepção, a partir de hoje, a gente está construindo precedente para estender a vaga nova, critério de vaga
rotatória ou vaga não cativa. Então, isso tem que ficar bem claro, porque todo mundo está dizendo tem precedente, mas precedente para vaga rotativa, vaga não rotatória. E o precedente, talvez a linha de raciocínio da conselheira Cristiana Ziova veio dentro do precedente mesmo da 7ª vaga, né, que fala em superioridade pelo tempo. Então, com isso, senhor presidente, eu estou acompanhando a divergência por fundamento diverso. Eu estou aplicando analogicamente os precedentes anteriores para vaga não rotativa para este caso, em se tratando de vaga ímpar. Tá? Agradeço, conselheiro Daldice. Conselheiro Valtercio de Oliveira. Senhor presidente, demais colegas, eu, sem maior delongas, pedindo vênia à conselheira Cristiana Ziova, eu acompanho a divergência. Dá provimento ao recurso. Conselheiro Márcio Schiffler. Divergência, senhor presidente. Conselheiro Fernando Matos. Senhor presidente, também pedindo vênia à conselheira Cristiana, acompanha a divergência, entendendo com todas as vênias que a hipótese do 100, parágrafo 2º da LOMAN, se aplica não apenas quando a vaga já existe, como também quando a vaga está sendo criada. Não vejo aí uma distinção a ser feita, nenhuma inovação. Então, pedindo vênia à sua excelência, acompanha a divergência. Conselheiro Luciano Frota. Senhor presidente, também pedindo vênia à relatora, eu acompanho a divergência prestigiando os precedentes, tanto do Supremo quanto dessa Casa. Eu tenho voto por escrito, que lançarei no sistema, e pedindo vênia também à conselheira relatora e ao conselheiro Arnaldo Recepian, acompanho a divergência dando provimento ao recurso. Proclamo que foi dado provimento ao recurso, nos termos dos votos proferidos e pelos fundamentos especificados, vencidos a ministra relatora e o ministro a conselheira relatora e o conselheiro Arnaldo Recepian, ausente justificadamente o conselheiro Iracema do Vale, redator para o acórdão, conselheiro André Godinho. Presidente, então eu vou pedir licença a Vossa Excelência para retirar pela primeira vez pelo compromisso no Senado. Tá? Estou ciente do compromisso que Vossa Excelência tem, agradeço a presença. Dando prosseguimento, para continuidade de julgamento, uma vista regimental de relatoria do conselheiro Luciano Frota, o item 3 da pauta, procedimento de controle administrativo 9708/11, sendo requerente Eduardo Gomes Filpsen, requerido TJ Rio Grande do Sul. Aqui consta que, após o voto do relator, julgando procedente o pedido no que foi acompanhado pelo conselheiro Valdetário Andrade Monteiro, pediu vista regimental o conselheiro André Godinho. Passa a palavra, então, ao conselheiro André Godinho para o seu voto. Senhor presidente, trata-se de procedimento de controle administrativo formulado por Eduardo Gomes, em face do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pelo qual se insurge contra ato de outorga da serventia de Ivoti e Adriano Damásio, candidato aprovado no concurso público aberto no edital 02 de 2004, com a consequente retirada dessa serventia do concurso deflagrado pelo edital 1 de 2013. Adoto na íntegra o relatório bem firmado pelo eminente relator, conselheiro Luciano Frota. Em voto apresentado durante a sessão ordinária deste Conselho, realizada em 4 de setembro de 2018, Sua Excelência julgou procedente o pedido formulado por Eduardo Gomes para determinar a anulação do ato que outorgou a serventia notarial de Ivoti ao candidato Adriano Damásio, participante do concurso anterior. Por conseguinte, deve a lista de vacância ser atualizada para manter o serviço notarial de Ivoti, agora sem a taxa sub iudice, em face de não recair sobre ele qualquer dúvida sobre sua vacância, encontrando-se desimpedido desde 2009. Fecho aspas. Após as sustentações orais, pedi vista regimental em razão da preocupação que externei aqui na sessão, em razão do o próprio eminente relator, em relação aos efeitos práticos da decisão, por vislumbrar àquela altura a possibilidade de rediscussão de mais de 70 posições na classificação final do concurso de 2004, com a eventual necessidade de audiência para reescolha das serventias, quando já passado mais de 14 anos da homologação do resultado final do certame. Contudo, após analisar detidamente o caso e o processo, parece-me forçosa a conclusão de que é acertado o voto do eminente relator, cuja conclusão não abre margem, ao contrário do que temi,
a eventuais debates por parte dos aprovados do concurso de 2004. Com efeito, todos os aprovados naquele certame tiveram resguardados à época seus direitos e assumiram as serventias escolhidas, inclusive a serventia de voti, que apenas em momento posterior, no ano de 2009, voltou a ficar vaga, em função de seu desmembramento. Dessa maneira, andou bem o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao incluí-la no certame deflagrado em 2013, quando a vacância já durava aproximadamente 4 anos. Consta que o candidato, Adriano Damasio, aprovado no concurso de 2004, foi beneficiado por decisão judicial transitada em julgado, quase 10 anos depois, a que lhe assegurou novos pontos na prova de títulos, ocasionando mudança na sua classificação no certame. Todavia, a referida decisão, em momento algum, determinou que o Tribunal de Justiça requerido lhe atribuísse a serventia de voti, que, estando vaga desde 2009, já constava como disponível em novo edital de concurso. Como bem salientado pelo eminente relator, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que acertaram incluir tal serventia no concurso de 2013, errou ao excluí-la do certame às vésperas da realização da audiência de escolha, para atribuí-la ao senhor Adriano Damasio. Isso porque, praticamente concluído o novo certame, a retirada não mais se mostrava possível, a menos que houvesse ordem judicial que assim o determinasse. Não foi o caso, como cuidadosamente demonstrou o relator, trazendo a colação precedente deste Conselho. Imperioso, portanto, ao meu sentir, a conclusão de que houve ilegalidade no ato administrativo que conferiu o serviço notarial de voti ao tabelião Adriano Damasio, mormente por dispor o TJ Rio Grande do Sul de outras serventias que poderiam ser atribuídas ao mesmo, inclusive com sua concordância, sem frustrar as justas expectativas dos candidatos inscritos no certame de 2013. De fato, como bem salientado pelo relator, abro aspas, consta dos autos que o Adriano Damasio manifestou interesse em assumir o registro de imóveis de São Sebastião do Caí, serviço de registros especiais de Bagé e registro de imóveis de Três Passos, sem prejuízo de outras a serem indicadas pela administração. Ou seja, haviam outras serventias que se encontravam vagas, não estavam no novo certame de 2013 e que poderiam ser a ele disponibilizados como ele manifestou, inclusive interesse. Feitas tais considerações, me associo na íntegra aos fundamentos constantes do voto condutor e cumprimento o eminente relator pelo costumeiro cuidado com que se houve na elaboração do mesmo. Deste modo, voto com o relator. É como penso, é como voto. Acompanhe o relator. Isso. Como vota na linha a partir do relator, conselheira Maria Cristiana Zuiova. Com o relator. Conselheiro Arnaldo Rossepian. Com o relator. André Godinho já votou. Maria Tereza. Com o relator. O conselheiro Valdetário já havia votado, né? Com o relator. Maria Tereza com o relator. Henrique Ávila. Com o relator, senhor presidente. Também com o relator. Ministro Humberto Martins. Com o relator. Aloysio Correia. Peço a máxima vênia para divergir, presidente. Pois não. Na realidade, me perdoem todos, a questão aqui, essa serventia de voti, ela estava liberada desde 2003. O candidato Adriano, ele foi aprovado em 2004. E, por uma questão de discussão sobre pontuação, houve a judicialização pelo Adriano com relação à questão da pontuação, que foi transitado em julgado uma decisão que o favoreceu, em que ele passa de centésimo colocado para 61º. E essa serventia de voti, ela foi oferecida no concurso de 2013, mas foi retirada, ficou sub júdice. E, diante do trânsito em julgado, da decisão que mudou a pontuação do Adriano, que fez o tribunal, concedeu a serventia de voti para o serventuário Adriano. Me parece que está simplesmente no princípio da autonomia do tribunal. Não existe nenhuma ilegalidade nisso. Ministro Luiz, se me permite só um esclarecimento de fato, é só para lembrar que a delegação
A serventia de Voti foi desmembrada. Sim. Foi desmembrada. E esse desmembramento aconteceu em 2009, só do ponto de vista temporal. O que estava disponível em 2003 foi ocupada. O desmembramento aconteceu em 2009, por isso que foi disponibilizado no concurso subsequente. É só para chamar a atenção no aspecto temporal. Sim, mas na questão o grande problema é o seguinte: a serventia existia, liberada, desmembrada em 2009 ou não, mas o concurso é de 2004. E havia, naturalmente, a judicialização com relação à pontuação e à classificação do serventuário. E, assim sendo, o que fez o tribunal? Pegou aquela serventia desmembrada, que estaria talvez no concurso anterior, e otorgou a delegação a esse serventuário que tinha a pontuação correspondente. Me parece que é princípio da própria autonomia do tribunal. Não estou conseguindo discernir qualquer irregularidade na outorga da serventia. De ter sido excluída daquele concurso de 2013 para contemplar uma questão que estava sob júdice do concurso anterior. Por isso, pedindo a máxima vênia, a Sua Excelência, o conselheiro relator, o meu voto pela improcedência. É pela improcedência. Mantendo, naturalmente, a própria autonomia do tribunal no sentido de decidir com relação ao autório. Conselheira Iracema do Vale, está ausente. Conselheira Daldice. Com a vênia da divergência, acompanho o eminente relator. Com o relator. Conselheiro Valteste de Oliveira. Senhor presidente, eu, pedindo vênia, divergência, eu acompanho o relator. Com o relator. Conselheiro Márcio Schiffer. Senhor presidente, este caso, embora ele já tenha vindo e agora o conselheiro André Godinho, que pediu vista, leu um voto, na verdade um voto convergente, esse caso é um pouco complexo. As razões de ordem jurídica que o relator apresenta, no meu entender, são invencíveis, sobretudo porque o desmembramento que foi realizado, ou seja, a unidade resultante, que é essa unidade de Voti, que, evidentemente, para estar gerando esse debate todo, é uma unidade que gera uma boa remuneração, né? Está lá no Justiça Aberta. Se eu não me engano, são 600 mil por semestre, uma coisa assim. O desmembramento, a vaga resultou de um desmembramento. O desmembramento foi realizado alguns meses depois, quando já vigorava a nossa resolução que veda o aproveitamento de vagas posteriores para concursos anteriores. Então, esse é o fundamento jurídico, é um fundamento jurídico realmente que dificilmente se pode afastar. Mas qual é o problema aqui, senhor presidente? E eu adianto que vou acompanhar o voto do relator. O problema aqui é o seguinte: esse cidadão fez um concurso, tirou uma determinada nota no concurso, impugnou judicialmente essa nota. Essa impugnação judicial passou por todas as instâncias do judiciário brasileiro. Isso levou 10 anos. Depois de todo esse tempo, ele recebeu essa nota. Em função dessa nota que ele recebeu, o Tribunal de Justiça deferiu para ele essa unidade. E agora, 15 anos depois do concurso, nós aqui estamos retirando a unidade que o tribunal, como insiste o ministro Aloysio, autonomamente o tribunal deferiu para ele essa unidade. Nós estamos anulando esse ato administrativo, não estamos dizendo nada ao tribunal. 15 anos depois, a questão toda volta a estaca zero, vai descer para o tribunal uma decisão do CNJ, olha, é isso aí, volta tudo para o zero, nós não damos orientação para o tribunal certamente vai levar alguns meses para digerir essa realidade toda, determinar um novo ato administrativo e daí vai começar toda uma nova discussão, CNJ, mandado de segurança, tribunal, STJ, Supremo, e sabe-se lá Deus se daqui a 30 anos, 15 vezes 2, o CNJ não estará reunido para discutir esse mesmo caso dessa serventia de Voti de novo. Então, embora eu entenda que o relator se preocupe em circunscrever a sua decisão àquilo que está colocado no processo,
Eu realmente me preocupo e, de certa maneira, lamento que toda a máquina judicial tenha sido tão movimentada esse tempo todo para que não cheguemos a um resultado útil praticamente nenhum. Então, com essa observação, com esse lamento, senhor presidente, eu acompanho o voto do eminente relator. Senhor presidente, o senhor abre 1 minuto para a defesa fazer uma questão de ordem, por favor. Se o relator concordar. Presidente, já houve na outra sustentação, se for esclarecimento de fato, eu não teria nenhuma objeção, mas se for questão de direito... Não, é uma questão de fato, excelência. É uma Pois questão não. de fato e nós viemos aqui pontuar essa questão e faço em razão do encaminhamento da decisão desse Conselho, mas para lembrar vossas excelências que a função de tabelião ela determina a contratação de pessoal, contratação de locação de imóvel na pessoa jurídica. Então, a defesa, excelências, com todo o respeito, pede a modulação da decisão do Conselho no sentido de dar prazo para o tabelião para que ele possa desmobilizar a estrutura, excelências. Porque, diversamente do que acontece numa empresa comum, o tabelionato, as contratações são feitas na pessoa física. Então, diante da decisão de vossas excelências, o senhor Adriano Damasio ele deve desmobilizar os funcionários, ele deve despedir as pessoas, ele deve encerrar os contratos de locação e, como bem lembra o conselheiro Marco, o tribunal, em que pese ter tempo para digerir, deveria receber desse conselho uma sinalização temporal para que fosse possível o tabelião Adriano desfazer a estrutura que montou e, principalmente, excelências, não deixar a comunidade de Voti sem a prestação de serviço. Essa decisão de vossas excelências, que a defesa respeitosamente discorda, mas a defesa entende que essa modulação é indispensável, dada a natureza da função de tabelião, a natureza dos contratos de trabalho, do contrato de locação do imóvel onde está instalada a serventia e, principalmente, em relação aos habitantes da cidade. Muito obrigado, senhor ministro. Obrigado, Vossa Excelência esclareceu, a matéria é realmente importante. Mas, antes de ouvir o eminente relator sobre isso, eu vou colher o voto do conselheiro Fernando Matos, depois falaremos sobre a modulação. Também, senhor presidente, acompanho o relator pedindo vênia divergência com todas as preocupações do conselheiro Márcio. E eu vou votar com o conselheiro, nosso querido Aloysio, pedindo vênia ao relator e aos que acompanharam, e ao menos talvez o tribunal devesse, ministro Aloysio, reservar uma vaga de mesma estatura àquele, né, que está nessa situação. Mas, enfim, estamos aqui a decisão já uma maioria tomada e agora eu passo a palavra ao eminente relator diante das ponderações apresentadas pelo eminente advogado para sua manifestação a respeito de uma eventual modulação, uma concessão de prazo até que haja essa alteração. Senhor presidente, eu acho importante as ponderações do nobre advogado. Eu tenho uma sugestão de que os efeitos dessa decisão sejam produzidos a partir de 120 dias após, que seria um tempo que, a meu juízo, seria razoável para essa desmobilização da serventia. É o que eu sugiro ao plenário. Estão todos de acordo? Tem uma questão social seríssima aí. As serventias judiciais, como bem lembrado, tem a questão da contratação de todos os empregados que perdem o emprego da noite para o dia. Sim, eu, por exemplo, com relação à serventia extrajudicial, eu tenho cá até minhas restrições com relação à permanência disso no sistema judicial brasileiro até hoje, né? Porque isso é uma herança que nós temos da colônia, do Brasil colônia. Então, na realidade, é preciso saber o seguinte: existe a questão social. Primeiro, existe a questão de adaptação dos próprios livros da serventia, de registro, transferência. São 15 anos que o serventuário está lá, né? São 15 anos. Ele está lá há 15 anos. Foi em 2016 a decisão transitou em julgado. Não tem 2 anos. Já estava lá. Não.
Não. Mas não vem mais ao caso. Mas ele já estava lá antes, pelo que eu vi dos autos. Mas, na realidade, é exatamente o seguinte. Vai ser no mínimo 150, 180 dias. Eu acho que é o mais razoável. Não me oponho. Por uma razão, até para poder o tribunal preencher novamente. Vai ter que fazer toda uma remodelação dessa serventia para atribuir a um outro serventuário que vai pegar, naturalmente, a história, né? E ter que se instalar. Porque... Vossa Excelência, me permite, eu adiro os 180 dias sugerido pelo ministro Aloysio, sem problema. Todos de acordo? Então, proclamo o resultado, que, por maioria, foi julgado procedente o pedido, modulando os efeitos para valerem a partir de 180 dias da data deste julgamento, vencidos quanto à procedência, o conselheiro Aloysio e o conselheiro presidente, que julgavam improcedente o pedido. Item 4 da pauta, também vista regimental para continuidade de julgamento, da relatoria do conselheiro Aloysio Corrêa da Veiga, o procedimento de controle administrativo 1262/82, sendo requerente Leilane Silva Pinto de Oliveira, requerido TJ da Bahia, a interessados, após o voto do relator, em 11 de dezembro de 2018. Julgando parcialmente procedente o pedido, pediu vista regimental o conselheiro Valdetário Andrade Monteiro, a quem passo a palavra. Senhor presidente, o voto é convergente. Eu já disponibilizei o voto no sistema, só no sentido de encaminhar cópia, julgando no mesmo sentido do relator, o ministro Aloysio Corrêa, agregando a remessa do presente feito à Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, onde acredito nós podemos aprimorar o tema, mas acompanho o relator. Estão todos de acordo de acompanhar o relator? Senhor presidente. Pois não. Eu só gostaria de pontuar, é um voto, na verdade, convergente, mas é um tema que nos preocupa bastante. No universo da gestão pública, a Resolução 80, ela já trata, a Resolução 135 já trata do problema do nepotismo. Bom, no caso específico, o ministro relator, ele aponta que o delegatário Vasco Russoleri Azevedo, na realidade, ele adquiriu uma das serventias mediante mandado de segurança. E essa serventia está assegurada para ele em razão de decisão judicial. Mas o que eu penso, inclusive já tinha votado anteriormente num processo em que o nobre conselheiro Valdetário trouxe à baila, no mesmo sentido, quanto o nepotismo de filho de desembargador, filho de magistrado, ocupar determinados cargos. No caso espécie, o Vasco Russoleri fez o concurso no Tribunal de Justiça da Bahia e foi posta em disponibilidade algumas serventias para ocupação provisória. Ele se candidatou e em uma delas ele obteve a decisão judicial. É que, a rigor, eu vejo que o nepotismo aqui, nesse caso, acho que está rarefeito. Por quê? Porque não é o fato de somente ser filho de desembargador que o coloca numa posição de impedimento para ocupar determinadas as outras serventias interinamente. É que, na realidade, os filhos de juízes sofrem em função da ocupação do genitor ou da genitora, e
enquanto todas as pessoas que não têm vínculo afetivo com magistrados, eles podem ocupar tranquilamente, interinamente, os cargos. De sorte que é somente uma reflexão que eu acho que merece, no futuro, o CNJ se debruçar, porque aqui trata-se de pessoas que fizeram realmente concurso e foram aprovadas e com destaque. E, nesses casos específicos, eu conheço um pouco a Bahia, a comarca de Alagoinhas tem, ao seu derredor, alguns ex-distritos que hoje são comarcas, mas que permanecem vinculados, como é o caso de Aramari, que dista 20 quilômetros de Alagoinhas. Então, o Tribunal de Justiça da Bahia colocou essas serventias em disponibilidade para aqueles ocupantes de cargos que tivessem uma circunscrição territorial próxima, a fim de que fosse destinado à interinidade. De sorte que eu acho que, no futuro, a gente tem ainda que voltar a debater sobre esse tema quando se trata de filhos de desembargadores ou de magistrados que tenham feito concurso, tenham sido aprovados por seus próprios méritos para ocupar esses cargos, não somente relativo às serventias, mas outros cargos públicos. É somente essa reflexão que eu trago para os colegas. Mas acompanho o relator. Presidente, só para um esclarecimento com relação... Não é o que me motivou com relação ao próprio voto, não seria o fato da questão de se presumir o nepotismo, não é? Ou naturalmente, criar uma restrição ao parentesco de exercer, na medida que o delegatário é concursado. Só que ele é concursado para uma serventia. E, por sucessivas designações, ele foi cumulativamente ocupar interinamente outras serventias, 4 simultaneamente, mas a dele 5, com os outros colegas da mesma região impugnando essa designação exatamente pelo nepotismo. Mas foram 5. O Registro Civil das Pessoas Naturais notariais do Distrito de Boa União, comarca de Alagoinhas, vacância do serviço em 8/9 de 2011. Registro das Pessoas Naturais com funções notariais do Distrito de Aramari, comarca de Alagoinhas, vacância em 8/9 também. E segundo ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais de Alagoinhas, vacância do serviço, e primeiro ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais, comarca de Alagoinhas, também vacância. Então, todos os registros civis dessas comarcas, em número de 4, foram ocupadas interinamente por ele, cumulativamente, além da sua titularidade na serventia para o qual ele tomou posse depois de concursado. E, naturalmente, afastou-se a vários outros que estavam exercendo interitamente o cargo para ele ocupar. Então, essas foram as razões que levaram, naturalmente, a minha conclusão nesse sentido. Que é bravo. É que a serventia de Boa União foi tornada nula, para ser feita, foi cancelada essa serventia em virtude de se tratar de distritos de pequena monta, com 3.000 habitantes, que inviabilizava a serventia. Observe-se que todos os demais, todos delegatários que fizeram o concurso, por não serem filhos de magistrado, eles ocupam 3, 4 serventias também interinamente. Mas, na realidade, não tem nenhuma serventia aqui de registro civil. Todas elas são... todas elas são cartórios de registro. Civil. E a determinação é exatamente isso, que se o Tribunal de Justiça da Bahia se abstenha de nomear parentes até o 3º grau, inclusive por consanguinidade ou afinidade de magistrados, que é, naturalmente, a jurisprudência desse Conselho. E Vossa Excelência fez bem em manter a de Aramari, porque foi através de mandado de segurança que ele conseguiu. Pois é, claro. Senhor conselheiro, exatamente por isso que eu fiz um voto convergente, agregando só essa peculiaridade.
Acho que a Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas pode dar uma contribuição, porque há casos em estados como a Bahia, que é continental, enfim, é um estado gigantesco de território com áreas muito pequenas, né? O enciclopédico conselheiro Fernando me esclarece que são 12,5% do território nacional. Não. Né? Um desses cartórios fatura 12 mil por semestre. O cartório fatura 12 mil por semestre. Então, o que é que ocorre? A regra, ela previu só o caso de que o sujeito é parente e há vacância. Mas, no caso em que há vacância e aquele parente é concursado, ele está excluído de concorrer àquela vaga e o cidadão comum, jurisdicionado, está excluído também do serviço. Perfeito. Então, eu acredito que nós podemos aperfeiçoar para manter a regra contra o nepotismo e, ao mesmo tempo, também aquele concursado poder ocupar um pequeno cartório, às vezes agrega 8 mil, 10 mil por semestre. Mas a população que está lá no momento, ela tem dificuldade de fazer o registro. Como vota o conselheiro Fernando Matos? Senhor presidente, assim, às vezes muito rapidamente, é muito difícil remar contra uma maré, né? E contra uma onda que vem quebrando. Mas Vossa Excelência, na segunda turma, foi relator de um acordo que até o conselheiro Valdetário coloca, que a reclamação 18564, que ela serviu de base para nós julgarmos, eu não sei se todos já estavam, aquele caso do Rio Grande do Sul, que era um caso de nepotismo no Tribunal de Justiça, que ele ficou uns 6 anos na pauta do CNJ. E Vossa Excelência estabeleceu alguns critérios que deveriam ser adotados, ou seja, ajuste mediante designações recíprocas, relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante, relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo e direção a que estiver subordinada, relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. Tudo bem, depois nós julgamos um caso aqui do Maranhão, foi da relatoria do conselheiro Valdetário, que nós refluímos para entender o seguinte: não, o concursado, mesmo o concursado, para ser designado na interinidade, tem que avaliar a questão da existência ou não de nepotismo. Sim, eu, com todas as vênias, não verifico que, nesse caso, senhor ministro Aloysio, esteja diante daquelas circunstâncias ou daqueles requisitos da súmula vinculante número 13, até porque, dessas hipóteses indicadas pelo senhor ministro Dias Toffoli, a quem eu peço excusas por estar citando assim, senhor presidente, que citar a jurisprudência constitucional é quase como, na verdade, falar sobre o autor da obra na sua presença, né? Então, eu peço essas excusas, mas eu não estou identificando aqui essas hipóteses. E mais, o item B do julgo parcialmente procedente determina que o Tribunal de Justiça da Bahia se abstenha de proceder à designação interina de todos os parentes dos desembargadores, ainda que concursados. Eu só não entendo o seguinte: bom, mas essa regra só vai valer para o Tribunal de Justiça da Bahia? Não vai valer para os tribunais do Brasil inteiro? Não é? Porque ela, então, deveria valer para os tribunais do Brasil inteiro. E mais, senhor presidente, eu, assim, com todas as vênias, identifiquei aqui a questão do faturamento desses cartórios. Se você quer fazer um nepotismo para privilegiar um parente, você nomearia esse parente para acumular um cartório que ele tivesse um faturamento muito maior, né? Então, assim, não identificando aquelas hipóteses contidas na reclamação 18564 de São Paulo, da relatoria de Vossa Excelência, e sendo ele concursado, mas ao mesmo tempo dizendo que o nepotismo não pode ser admitido no Brasil, não identifico o nepotismo nessa hipótese, senhor presidente, então eu vou me permitir julgar improcedente o pedido. Alguém mais diverge do relator? Presidente, Luciano. Na verdade, quando eu estudando a pauta, eu me deparei com esse mesmo conflito que o conselheiro Fernando, assim, porque fazendo um paralelo, evidentemente que as situações são distintas, mas com o próprio nepotismo em relação ao servidor público efetivo, que ele ingressa por concurso, e se ele não for designado, se a autoridade nomeante não for parente, se ele não tiver vínculo de subordinação com a autoridade com o parente nenhum, ele pode ocupar um cargo comissionado, uma função de confiança dentro do serviço público. Conselheiro Luciano, Vossa Excelência me concederia uma parte? Claro. Um segundo. É só porque essa analogia com o servidor público efetivo, da data vênia, não pode ser feita. Por quê? Porque quando foi para derrubar a aposentadoria compulsória, o Supremo usou esse raciocínio para tirar a compulsória dos cartorários.
Então, agora nós não podemos usar a mesma analogia do servidor público efetivo para beneficiar os cartorários que já foram beneficiados porque não são servidores efetivos para fins de compulsória. Então, se essa analogia fosse válida, a premissa de que parte de Vossa Excelência, eu concordaria com o voto do conselheiro Fernando e concordaria possivelmente com o voto que Vossa Excelência vem de encaminhar. Mas como ela não é possível, justamente em função do precedente do Supremo Tribunal Federal, é que eu sigo acompanhando o voto do relator. Só entendo em relação ao item B, a única preocupação que eu faria é porque nós acabamos de aprovar um provimento, salvo engano meu, né? Nós não sei se foi na última sessão, na penúltima sessão, que nós aprovamos um provimento que disciplina exatamente a matéria do item B. Então, eu não sei se seria caso de, no caso concreto, nós tomarmos essa deliberação, já que o plenário acabou de franquear à corregedoria o seu beneplácito para aplicação nessa mesma matéria. Então, seria só essa observação que eu faria. Não, só retomando, eu não estou me encaminhando no voto nesse sentido, não. Eu apenas disse que eu fiz essa reflexão, mas eu compreendo que hoje o parágrafo 2º do artigo 3º da Resolução 80, ele é expresso. Nós temos um precedente interpretando esse parágrafo que fala isso, que a questão é objetiva. Então, assim, eu vou me curvar ao precedente e acompanhar o eminente relator, mas com a preocupação do conselheiro Valdetário, dessa questão ser discutida pela Comissão de Eficiência Operacional, para a gente tentar ver se a gente consegue conciliar essas questões, entendeu? Então, é só com essas considerações é que eu estou acompanhando o eminente relator, pedindo venha a divergência do conselheiro Fernando. Alguma outra manifestação? Não havendo, eu proclamo que a unanimidade foi julgado. Não, eu voto contra Não, senhor presidente, por maioria. Eu adiro no sentido de deixar isso só como uma preocupação, adiro a maioria que se formou, só com essa preocupação no sentido de que esse tema venha a ser discutido, mas que essa problemática do nepotismo no interino, ela precisa ser avaliada quando ele faz concurso público e não há uma demonstração de uma relação direta entre o desembargador que nomeou e o interino que foi nomeado concursado, né? Eu proclamo que, por unanimidade, foi julgado parcialmente procedente o pedido, nos termos dos votos proferidos, e é este o resultado. Quinto item da pauta, também para continuidade de julgamento, uma vista regimental, reclamação disciplinar 4987/21, de relatoria do conselheiro Humberto Martins, com vistas à conselheira Daldice Santana, requerente Rui Ferreira Borba Filho, requerido Marcelo Alberto Chaves Vilas, interessados AMB. Em 18 de dezembro, após o voto do relator pela instauração de PAD contra o magistrado, pediu vista o conselheiro Aloísio Correia da Veiga. Após o voto do conselheiro Aloísio Correia da Veiga, vistor pelo arquivamento da reclamação disciplinar, no que foi acompanhado pelos conselheiros Acema do Vale, Márcio Schiffer Fontes, Fernando Matos e Valter Oliveira, e dos votos dos conselheiros Henrique Ávila e André Godinho, que acompanhavam o relator, pediu vista a conselheira Daldice Santana, quem passa a palavra. Senhor presidente, eu sei que o processo eletrônico dificulta ou talvez não justifique o pedido de vista, que já está tudo disponível. Mas o corpo, a discussão da corpo e vida, e aí daí a necessidade de um pedido de vista, que foi o que aconteceu na semana passada, deixando alguns com certo desconforto, a quem peço escusas pelo desconforto causado. Bom, eu adoto também o relatório do eminente relator, e o caso envolve a suspeita de perseguição por parte do magistrado Marcelo, então titular da 2ª Vara da Comarca de Búzios, ao jornalista e advogado Rui Ferreira Borba Filho, a qual teria se originado em publicação de notícia crítica sobre a atuação do reclamado e de sua esposa na Justiça Eleitoral. O referido jornalista era réu de ação criminal relativa a crime ambiental, em tramitação na 2ª Vara, que número que cito, titularizada pelo reclamado. Além disso, a esposa do magistrado, então titular da 1ª
vara daquela comarca, já havia proferido várias decisões judiciais desfavoráveis ao magistrado. À vista disso, o jornalista apresentou notícia-crime contra o reclamado, a esposa dele e outro jornalista, por suposta ameaça, aparentemente com o intuito de que o reclamado se declarasse suspeito de julgar a ação penal por crime ambiental já em tramitação. Em virtude dessa notícia-crime, o Ministério Público do Rio denunciou o reclamado pela prática de crimes de denunciação caluniosa e de coação no curso do processo. No curso do processo, os quais tinham como vítima o juiz reclamado e sua esposa, além de outro jornalista. Diante disto, o reclamante apresentou exceção de suspeição contra o reclamado na ação penal por crime ambiental, a qual foi rejeitada liminarmente pelo reclamado, com fundamento no parágrafo 2º do artigo 100 do CPP, conforme o qual, se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará liminarmente. E com isso eu cito a decisão do juiz que rejeitou a suspensão, e eu peço permissão para lê-la por ser de fundamental importância para o caso. O senhor Rui, abre aspas, o senhor Rui Ferreira responde em um levantamento preliminar a 26 processos criminais somente desta comarca, já tendo obtido, com manejo de um tabloide semanário, que já foi de sua propriedade, mas no qual ele continua escrevendo, a suspeição de 5 magistrados que passaram por esta comarca, notadamente dos nobres e dedicados magistrados Rafael Rezende Chagas, Carlos Eduardo Iglesias, aos quais fez o referido senhor ataques de cunho pessoal e ofensivo pelo tabloide denominado Primeira Hora, com escopo da obtenção da suspeição desses magistrados. Malicioso desiderato este que, ao final, infelizmente, veio a ser alcançado em relação aos vários magistrados que atuaram nessa comarca, apesar da profilática regra processual contida no 269 do CPP. A exceção de suspeição, embora seja prevista em lei, deve ser utilizada para a defesa do cidadão que tem prova da suspeição do magistrado, e não para se fugir da aplicação da lei, tão somente com a finalidade de paralisação do processo, a fim de ganhar tempo e debochar da justiça. É seu dever do juiz velar pela rápida solução dos conflitos, conforme determina o Código de Processo Civil, artigo 125(2), aplicado subsidiariamente ao processo penal. Assim, compete ao juiz reprimir e não deixar que alevosias e expedientes procrastinatórios possam atravancar o bom andamento do processo. Melindres ou interesses contrariados não são motivos para alegar suspeição de magistrado. Para os que buscam contrariar a lei e as condutas éticas, com a finalidade de se beneficiar do processo, existem penalidades e compete ao juiz aplicá-las e velar pela regularidade do processo, sem receio de contrariar ou agradar quem quer que seja. A conduta do julgador, ao se deparar com uma exceção de suspeição, não pode se reservar a receber e fazer processar. Espera-se do juiz que analise a viabilidade do seu recebimento e processamento. Outro fator que precisa ser analisado pelo magistrado é que, se a lei fala que o juiz, não aceitando a suspensão, mandará autuá-la em apartado, ao contrário senso, ela também autoriza a não recebimento da exceção e sua rejeição liminar quando for manifestamente improcedente, quando não haja fundamentos para seu recebimento. Como este magistrado nunca manteve qualquer contato pessoal ou manteve qualquer relação de amizade ou inimizade com o dito réu, nem seus familiares ou pessoas de seu ciclo de amizade, sem nunca sequer ter tocado qualquer palavra com o cidadão,
que não é pessoa de suas relações, senão palavra de meros cumprimentos respeitosos, não vê razão para que exare qualquer declaração de suspeição em relação ao aludido réu, pois o signatário, comado por proficiente regra do artigo 256 do CPP, enxerga na atuação jornalística do paciente uma estratégia defensiva que almeja a declaração de suspeição desse magistrado com arguições indevidas de exceções e com consequente suspensão de ação que tramita em desfavor dessa parte, em prejuízo inequívoco, então, da regular administração da Justiça. A decisão, fecho aspas, a decisão do magistrado está fundamentada e consideradas as circunstâncias na quais a exceção foi embasada, não se vislumbrando violação do dever funcional de sua parte. O acerto ou não quanto ao mérito da decisão é questão jurisdicional e deveria ser, como de fato foi, corrigida na instância jurisdicional competente. Quanto a este ponto, registre-se que a exceção foi julgada improcedente na Terceira Câmara do Rio, diante da não constatação de elementos demonstradores de, abro aspas, inclinação ao pré-julgamento ou a uma perniciosa má vontade infundada para com as pretensões da defesa, afetando perniciosamente seu dever de isenção. Eu também trouxe aqui, e eu peço perdão para ler só em parte, que é a consulta processual que eu fiz no site do TJ do Rio com relação à decisão do tribunal. De qualquer modo, e seja como for, resulta estridentemente claro, pela avaliação do perfil e de todo o histórico processual atribuído a esse recipiente, que este e vem forjando, reiterada e ilicitamente, situações de manifesto constrangimento, plantando sementes de ilicitude para colher dividendos nulificadores, capazes de gerar artificialmente pecha do impedimento ou da suspeição de magistrado, não apenas o juiz excepto, mas outros que passam pela comarca de origem. Eu extraí no dia 13 de maio essa decisão. Bom, com relação ao envio da exceção à segunda instância, a questão foi devidamente analisada e corrigida em sede de procedimento de correção parcial julgada em 29 de outubro de 2013 pela Terceira Câmara, a qual desconstituiu a decisão do magistrado e determinou a autuação e o processamento da exceção de suspeição com respectivo envio ao TJ do Rio, o qual foi devidamente cumprido pelo magistrado no dia 6 de 11 de 2013. A exceção foi julgada improcedente, como já mencionado. Também no que concerne a fixação de medida cautelar e de condições para sua fiscalização, trata-se de decisão judicial, a qual foi posteriormente cassada por decisão do Supremo, na medida cautelar 15697. Na decisão, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, em juízo preliminar, reconsiderou decisão anterior para circunscrever a constrição do reclamante exclusivamente à prisão domiciliar, retirando, assim, a possibilidade de fixação de outra medida diversa da prisão. Registre que a reclamação posteriormente foi extinta, com fundamento na sua prejudicialidade em razão do julgamento definitivo da ação penal, na qual foi proferida a decisão objeto da reclamação. Dessa forma, as decisões do reclamado foram devidamente corrigidas na esfera própria e não remanesce conduta disciplinar a ser apurado pelo CNJ. Como resultado do que eu já fiz a leitura, senhor presidente, eu peço o vênia, senhores conselheiros e o senhor ministro corregedor, a quem teço cumprimento pelos votos e compreendendo as razões do voto de Vossa Excelência, eu peço vênia para divergir de Vossa Excelência e acompanhar
a divergência inaugurada pelo eminente conselheiro Aloysio Correia e determinar o arquivamento da reclamação disciplinar. Conselheira Daldice, com voto o conselheiro Luciano Frota. Senhor presidente, pedindo vênia também ao eminente ministro corregedor, eu estou acompanhando a divergência. Conselheira Maria Cristina Ziuova. Eu também peço vênias ao relator, mas eu acompanho a divergência. Agradeço, conselheira. Conselheiro Arnaldo Rossepian. Também pedindo vênia com a divergência. Conselheiro Valdetário Andrade. Pedindo vênia com o relator. Conselheiro André Godinho consta que já acompanhou o relator. Conselheira Maria Tereza Willy Gomes. Também pedindo vênia, acompanho o eminente ministro Aloysio, a divergência. Conselheiro Henrique Ávila consta que já votou. E eu também vou pedir vênia ao relator para acompanhar a divergência. Então, nós tivemos 11 votos com a divergência, no sentido, então, de arquivar a reclamação disciplinar, nos termos dos votos proferidos a partir do conselheiro ministro Aloysio Correia da Veiga, que fica redator para o acordo, vencidos o ministro relator conselheiro Humberto Martins e conselheiro André Godinho, Valdetário Andrade Monteiro e Henrique Ávila. Agora chamo o 15º item da pauta, recurso administrativo na representação por excesso de prazo. Conselheiro Humberto Martins. Vossa Excelência traz o pedido para prorrogação de prazo? Não, para manter o arquivamento, melhor dizendo. Recurso administrativo improvido. Todos de acordo? De acordo. Negado provimento ao recurso, decisão unânime. 16º item da pauta também, recurso administrativo na representação por excesso de prazo, que o ministro conselheiro Humberto Martins havia negado seguimento, houve o agravo, Vossa Excelência nega provimento, não é isso? Também, nesse caso, senhor presidente, eu entendi pelo recurso administrativo prejudicado, porque o próprio ministro julgou o processo e juntou, antes de eu trazer agora, o processo administrativo. Aí, todos de acordo pela prejudicialidade da representação por excesso de prazo, feito já decidido. Por decisão unânime, foi julgado prejudicado nos termos do voto do relator. É porque ele julgou, quando trouxe para cá, ele adiantou e julgou e juntou a cópia da decisão. O 8º item da pauta, continuidade de julgamento, inspeção 1107/45 da Corregedoria Nacional de Justiça no TJ Maranhão. Após o voto do relator pela aprovação do relatório, pediu vista ao conselheiro Márcio Chifre Fontes, a quem passa a palavra. Senhor presidente, eu trago aqui um voto, o meu voto aborda 2 pontos em relação às diligências de oficiais de justiça. Eu tenho um procedimento de que eu sou relator, e o segundo ponto são dissonâncias alegadas pelas associações de magistrados em relação ao relatório. Em relação a esse segundo ponto, dessas possíveis dissonâncias, quaisquer providências a serem tomadas pelo senhor corregedor ou serão em procedimento próprio, né? De modo que eu trouxe aqui um voto até relativamente alentado, mas pouparei o plenário da sua leitura, senhor presidente, até porque ele é convergente no sentido da aprovação do relatório do eminente ministro corregedor. No encaminhamento, pela aprovação? Pela aprovação, sim, senhor presidente. Temos. Pergunto se estão todos de acordo pela aprovação da inspeção. Senhor presidente, pois não. Eu já até avisei a assessoria do ministro que o trabalho eu não faço apenas no Sejus, no PEMEC, faço também nas varas de violência doméstica, só para uma retificação na emenda, é só isso. É correto, será complementar. É porque o relatório contempla esse também, esse trabalho. A emenda não coloca, mas o relatório contempla o trabalho, correto, só isso. Então, na própria emenda será, isso. porque já está no próprio voto. Já está no voto, é só destacar na emenda, é importante, um tema extremamente relevante. Então, aprovado o relatório por decisão unânime. Temos agora, da relatoria do conselheiro Luciano Frota, um ato normativo, alteração da resolução
194, CNJ. Com a palavra o conselheiro Luciano Frota. Senhor presidente, isso aqui trata-se de uma proposta de ato normativo de modificação do artigo 5º da Resolução 94 de 2014, que visa definir a composição mínima do Comitê Gestor Regional de Priorização do Primeiro Grau. Na verdade, isso foi deliberação do Comitê Nacional Gestor Regional, deliberação não, solicitação deles, que foi aprovada em 2016, né, ainda com essas solicitações de alteração da composição. O que está sendo proposto na alteração do artigo 5º, se Vossa Excelência me permitir, eu já poder passar para o voto especificamente. Primeiro, com relação à composição do comitê regional, nós estamos alterando, passando de 3 magistrados para 4 magistrados, ou seja, um magistrado a mais também escolhido por voto direto dos pares. Estamos equiparando o número de servidores, que eram 2, para exatamente o mesmo número de magistrados, para 4 servidores, sendo 2 eleitos também por eleição direta. A outra alteração diz respeito ao parágrafo 1º, que veda que a coordenação do comitê seja exercida por um magistrado vinculado à administração do tribunal, que isso era um problema recorrente que estava havendo, que os comitês gestor regional de priorização do primeiro grau acabavam sendo coordenados por magistrados vinculados à administração e, na verdade, havia uma incompatibilidade. Nós estamos propondo alteração nesse sentido. A outra é no sentido de que não haja mais magistrados de segundo grau do que de primeiro grau nos comitês, que também perderia o sentido, a razão do comitê ser de primeiro grau. Pode haver paridade, o que não pode é ter mais magistrados de segundo do que de primeiro grau. E o mandato de 2 anos permitido a recondução. Com relação à solicitação das associações para que tenham participação com direito a voto, eu estou indeferindo por entender que já há participação de eleição direta e que eles já participam com direito a voz. Então, já participam também nas indicações que são votadas nas eleições diretas, não teria razão, até porque não é um órgão associativo, é um órgão institucional e não vislumbrei razão para deferir nesse aspecto. Portanto, senhor presidente, essa é a proposta que eu trago de alteração do ato normativo para Vossa Excelência. É como voto. Estão todos de acordo? Senhor presidente? Pois não. Eu tenho apenas uma colocação aqui com relação à questão da paridade, só com relação ao parágrafo 3º. Sua Excelência diz no seu voto que na composição do comitê gestor regional deverá, sempre que possível, ser observada a paridade entre o magistrado, não podendo haver superioridade numérica de juiz de segundo grau com relação ao primeiro. Me parece que se há paridade, e vice-versa também. Ou seja, não poderá haver superioridade numérica nem dentro do juiz de segundo em relação ao primeiro, nem dentro do primeiro em relação ao segundo, porque senão haveria uma quebra do princípio da paridade. Posso? Não, sim, claro. A preocupação, essa é a minha divergência. Entendi. A preocupação que foi tida aqui, ministro, na verdade, é que, por exemplo, como é que é a indicação dos magistrados? Já é um magistrado escolhido pelo tribunal, um outro também escolhido pelo tribunal sem precisar de relação de inscritos. Um outro magistrado também escolhido pelo tribunal sem precisar de relação de inscritos. E 2 eleitos dentre os pares por eleição direta. Isso, evidentemente, já vai garantir que o tribunal, que tem interesse em manter a paridade, que já mantenha dois desembargadores e 2 juízes de primeiro grau. Agora, a preocupação maior, ministro, eu entendi a preocupação do senhor, mas a preocupação maior é que, num comitê gestor de primeiro grau, em que o tribunal é o demandado, ou seja, o comitê gestor, na verdade, ele toma as deliberações e requer ao tribunal, e quem decide é o tribunal. Então, é por conta disso que a preocupação de não ter no comitê mais magistrados de segundo do que de primeiro. Agora, o contrário estaria dentro de uma lógica, salvo o melhor juízo, no meu entendimento, dentro de uma lógica
que não teria possível, dedológico aceitável na meu modo de ver, compreendendo a divergência de Vossa Excelência. Então, apenas para explicar. É porque, na realidade, a liberdade de escolha pelo tribunal é apenas de um magistrado. Não, né? com alteração. Não, com alteração. O artigo 5º, no inciso 1º, diz 4 magistrados, Sim. sendo um indicado pelo tribunal respectivo. Um escolhido pelo tribunal a partir de lista. Sim, mas a partir de lista. Logo, ele estaria limitado, não é que pode ser de segundo grau também, que pode ser de segundo grau na lista. Agora, essa lista aberta a todos interessados, inclusive primeiro grau. Essa lista é indicada pelo tribunal. E, com relação aos outros 2 magistrados, são exclusivamente de primeiro grau, não é de todo o tribunal. Então, me parece que, se nós temos um princípio de paridade, paridade é par. Me perdoa, é só com relação ao parágrafo 3º, para que não haja nenhuma superioridade de nenhum grau de jurisdição, que haja, de fato, paridade. Parágrafo 3º do artigo 5º. Eu entendi a posição eu de Vossa sugiro Excelência. que, na composição do comitê gestor, deverá sempre que possível ser observado a paridade entre magistrados, ponto. Porque essa superação, essa superioridade, não me parece que não é entre magistrados, né, de mas sabe o que é, ministro? Grau, o senhor me perdoa? Não tem essa divergência, essa dissonância, essa distinção, porque senão há uma dicotomia grande, né, com relação... Eu pararia no ponto. Veja bem, só para justificar, eu compreendo. É porque o comitê é um comitê gestor prioritário do primeiro grau. Então, assim, seria absolutamente normal que você tivesse apenas juízes do primeiro grau, porque o tribunal, os magistrados de segundo grau já seriam demandados. O que nós estamos querendo evitar é que tenha um comitê gestor que tenha mais magistrados de segundo grau, que seja coordenado por magistrados de segundo grau, porque isso haveria uma certa incongruência com relação aos propósitos do próprio comitê gestor. Essa é a ideia. Então, a paridade aí é para evitar... É só do primeiro grau. É para evitar a participação dos magistrados de segundo grau. Ela pode ter ou não. De primeiro grau, ela é fundamental que tenha. Então, por isso que o objetivo da alteração da norma é para evitar que você tenha, num comitê, mais magistrados de segundo grau do que de primeiro grau. Se for o contrário, não há nenhum problema, porque os tribunais, os desembargadores, os magistrados de segundo grau, serão sempre os demandados pelo próprio comitê. Esse é o meu fundamento, mas respeitando a divergência de Vossa Excelência. Conselheira Daldice. Não, no primeiro momento, eu compreendi a preocupação do ministro Aloísio, mas a gente está lidando com uma situação de desequilíbrio de poder. Basta ver como a mesma atribuição de um analista no primeiro grau, na sua grande maioria dos tribunais, às vezes a remuneração de segundo grau é 5 vezes maiores do que a de primeiro grau. Então, até hoje, poucos tribunais cumpriram a 219. Então, independentemente do número de pessoas, o fato é que não estão cumprindo. Então, eu acabo justificando esse desequilíbrio, ou talvez essa observação, em favor da parte que se pretende equilibrar. Então, eu acho que a norma que o conselheiro Luciano propôs é uma norma que tende a equilibrar as forças. Acompanho o relator. Isso, Pergunte se há alguma outra divergência parcial. Não havendo, eu proclamo que, por maioria, vencido em parte o conselheiro ministro Aloísio Corrêa da Veiga, foi aprovada a alteração na resolução. Um último feito que eu vou apregoar para a sessão de hoje é pedido de providências 732645, de relatoria do conselheiro Valtércio de Oliveira. Aqui o requerimento é do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais a esse Conselho Nacional de Justiça para que nas precatórias seja colocado se a parte beneficiária é defendida pela Defensoria Geral, pelo que tenho aqui. Conselheiro, com a palavra. Senhor ministro, Vossa Excelência já mencionou qual a pretensão do Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais. E, apenas por uma questão de celeridade, eu peço licença para somente indicar a conclusão do voto
que é no sentido de julgar procedente o pedido da Condege para determinar que os órgãos do Poder Judiciário, com exceção do Supremo Tribunal Federal, indiquem nas cartas precatórias se a parte é patrocinada pela advocacia privada ou pela Defensoria Pública. Esse é o teor do questionamento e do pleito do Conselho dos Defensores Públicos que eu estou acolhendo. Todos de acordo? Não, senhor presidente, Pois não. Eu adianto que não sei se a conselheira da Audice aqui Não, já... não vai. Mas eu pediria vista. Não sei se Vossa Excelência daí reputa talvez mais conveniente que numa próxima sessão haja um voto, eventualmente o voto divergente, o que permitiria talvez um debate mais rico, senhor presidente. Então, eu proclamo que, após o voto do relator, conselheiro Valter de Oliveira, no sentido de acolher o pedido formulado pela entidade requerente, Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais, pediu vista o conselheiro Márcio Schiffler. Informo que a 292ª sessão ordinária será realizada no dia 4 de junho de 2019 e a 47ª sessão virtual será realizada entre os dias 23 e 31 de maio de 2019. Os feitos não apregoados na data de hoje serão realocados para a próxima sessão ordinária presencial. Agradecendo a presença de todos, também do vice-procurador-geral da República, o subprocurador-geral Luciano Maris Maia, a presença da OAB, que esteve agora aqui presente. Vários colegas tiveram que se ausentar em razão de compromissos no Senado da República. E, então, vou declarar encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.